Olá, estamos de volta aqui nessa sexta-feira, dia 12 de julho, com o nosso Jornal da Manhã em 100,7. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai bater um papo com o Dr. José Leitão, ele que é cardiologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças cardíacas em jovens, fatores de risco e prevenção. Bom dia, Dr. José Leitão. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Eu que agradeço a participação de um assunto tão importante para a população alagoana. Doutor, a gente tem visto um aumento, né, de doenças cardíacas aí nesses últimos anos, e eu quero fazer duas perguntas em uma, né? Qual é a prevalência de doenças cardíacas em jovens atualmente, né? Por que esse aumento? E para o senhor fazer um recorte também, quem são esses jovens? Como é que são considerados os jovens nessa escala? Uma pergunta importante. Normalmente a gente considera pacientes jovens acima de 18 anos. De forma bem sucinta, a faixa etária entre 18 e 30 anos. As doenças cardiovasculares, em específico nessa faixa etária, não é a principal causa de óbito. Normalmente está relacionada a fatores externos como o acidente automobilístico. O que nos preocupa é porque de 2020 para cá, coincidentemente, o período da pandemia, houve um aumento, principalmente em mulheres jovens, duplicou o número de mortes nesses pacientes por doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares é a principal causa de óbito no mundo de forma geral, mas não especificamente nessa faixa etária. E aí, digamos assim, os cardiologistas, os médicos estão investigando o porquê disso. Não existe até o momento uma variável que explique esse aumento abrupto nesses últimos 4 anos. E doutor, quais são os sinais e sintomas mais comuns de problemas cardíacos em jovens? Existe alguma diferenciação entre o problema cardíaco que acometem os jovens para o que acometem o idoso, por exemplo? Com certeza. Lembrando que a principal causa de óbito nos pacientes jovens por doenças cardiovasculares é a miocardiopatia hipertrófica. Essa miocardiopatia é o aumento da musculatura do coração atrelado a uma doença genética, ou seja, normalmente esses jovens descobrem, ou tarde demais, infelizmente, está atrelado principalmente à história familiar, ou seja, se alguém da família tem uma história de morte súbita em pessoas jovens, precisa ser investigado e diagnosticado em uma pessoa, em um parente de primeiro grau, realizar essa triagem em todos os familiares. Então a miocardiopatia hipertrófica, ela acarreta em arritmias malignas. Por quê? O crescimento dessa musculatura não é pelo aumento do número de células musculares. Como o músculo, o coração, ele aumenta por fibrose. Fibrose é tecido morto. E tecido morto no coração acarreta arritmias malignas. Então, os principais sintomas são palpitações, ou seja, o coração acelerado mesmo em repouso, de forma esporádica. Além disso, cansaço aos pequenos esforços, também é um dos sinais, um dos sintomas importantes para a gente poder iniciar a investigação. Doutor Leitão, o excesso de exercício pode provocar infarto? Na verdade, não. O excesso de exercício ele pode acarretar, desencadear, digamos assim, um gatilho para a miocardiopatia hipertrófica. Por isso a importância do atleta ele fazer o acompanhamento com o cardiologista, principalmente o atleta de alta performance. O coração, como ele é um músculo, no atleta normalmente ele é hipertrofiado, mas é uma hipertrofia, digamos assim, normal, fisiológica, pela atividade física extenuante. Mas quando o paciente tem miocardiopatia hipertrófica, esse aumento da musculatura é deletério, como eu falei, aumentando assim o risco de morte súbita em sintomas relacionados ao coração. E doutora, sobre a questão da juventude e a questão de se prevenir, né? Quais são os fatores, por exemplo, de riscos para as doenças cardíacas nos jovens? E como esses jovens podem se prevenir? Além do mais, né? Os jovens tendem a ir ao cardiopata a realizar esses testes do coração ou eles só procuram isso na fase adulta já para o idoso? Infelizmente não. Só um dado importante, apenas 2% da população no mundo tem noção do que é um infarto, sabe quais são os sintomas relacionados ao coração. Por isso que é importante essa nossa conversa, para poder conscientizar a população e alertar. Porque toda doença cardiovascular, o tempo é fundamental. Ou seja, tendo sintomas, de forma bem simples, eu tenho no máximo 1h30 para chegar num pronto atendimento, no serviço para receber o atendimento. Por isso a importância disso, dessa divulgação. Em relação aos pacientes jovens, os principais cuidados, eu gosto sempre de dizer, está desde da barriga da mãe. Porque existem as cardiopatias congênitas, ou seja, as pessoas que já nascem com problemas no coração. Então a gente deve fazer o acompanhamento com o pediatra, com o médico, não necessariamente com o cardiologista. E aí ele
digamos assim, percebendo alguma alteração no exame físico ou relacionar os sintomas que essa pessoa tem, encaminhar para o cardiologista. Por isso a importância da gente fazer esse acompanhamento médico, e principalmente naquelas pessoas que já têm o diagnóstico na família. A gente sabe que, por exemplo, a obesidade infantil aumenta em 4 vezes o índice de doenças cardiovasculares em pacientes jovens. Por isso que todo cuidado é pouco. A alimentação, evitar o sedentarismo, incentivar a prática de atividade física, principalmente nesse tempo em que vivemos o uso e o abuso da tela do celular. Então, incentivar os jovens a praticar atividade física, e lembrando também que o cigarro eletrônico, que infelizmente houve um aumento de quase 600% nos últimos 3 anos, isso é um dado alarmante. Hoje nós temos quase 3 milhões de usuários de cigarro eletrônico no Brasil. Isso também aumenta o risco cardiovascular, ele é tão deletério quanto ou mais do que o cigarro convencional. O senhor falou aqui de alguns dados, desses dados do aumento, né, de doenças cardíacas e infartos registrados nas pessoas mais jovens, e aí eu vou complementar. Aqui no Brasil, os casos de infartos registrados por mês mais que dobraram nos últimos 15 anos. E a média mensal de internações decorrentes subiu quase 160% no mesmo período. Entre os jovens de até 30 anos, o crescimento foi 10% acima da média. E aí, puxando um pouquinho de tudo isso que o senhor falou, o que pode ter causado esse aumento, para além disso que a gente já conversou aqui? É o estilo de vida, doutor? Com certeza. Como eu falei, na literatura ainda estão investigando o que é que pode estar relacionado a isso. Eu acredito, na minha humilde opinião, está atrelado também à questão do Covid, um dos fatores, porque coincide o pico desse aumento justamente com 2020. O Covid, a gente sabe que ele não traz apenas sequelas no pulmão, mas principalmente coração e cérebro. Cerca de 44% dos pacientes internos graves por Covid durante a pandemia estavam relacionados ao coração e não necessariamente ao pulmão. A gente sabe que o Covid é uma doença inflamatória e, infelizmente, traz sequelas graves e algumas irreversíveis. Além disso, o uso do cigarro eletrônico, sedentarismo, hábitos alimentares, uso indiscriminado de anabolizantes, infelizmente está sendo muito comum nas academias. A gente sabe que o uso indiscriminado desses hormônios aumenta o risco cardiovascular, por quê? Aumenta o risco de miocardiopatia hipertrófica, pode ser o gatilho, e aumenta o risco de infarto em até 6 vezes. Então, todos esses fatores, ou seja, não existe um fator apenas, existem vários fatores relacionados. A gente sabe também que o sedentarismo afeta muito a evolução do paciente, do indivíduo. Então, todo cuidado é pouco. E, doutor, nós falamos sobre a utilização do vape, né? Mas quais são os efeitos dos usos das drogas recreativas no coração dos jovens? Também tem esse impacto? Vou só complementar o que você está falando. É muito comum, por exemplo, os mais jovens, uma farrinha, uma baladinha, e aí bebida alcoólica com... Energético. Esqueci a palavra. O energético, então... Uísque com energético. Uísque com energético é muito comum, que a gente sabe como afeta também. Então, complementando isso que a Nicole falou, assim, essas drogas recreativas que o pessoal utiliza aí nas festinhas, nas baladas, né? Existe muito, né? Um índice muito grande de uso da cocaína, por exemplo, que a gente sabe que afeta. Então, falar um pouquinho sobre essa questão. O energético, ele acelera mesmo o coração? Sem dúvida alguma. Não só energético, mas falando dessas substâncias que têm um excesso de cafeína, de taurina, que são medicações, são substâncias, na verdade, que causam um aumento de catecolaminas, ou seja, você vai causar um estresse no organismo, você vai ter um aumento da pressão arterial de forma súbita, vai ter um aumento da frequência cardíaca de forma súbita, aumentando assim o risco de infarto. Falando em específico do crack, da cocaína, é uma das principais causas de infarto em pacientes jovens. Então, pacientes jovens que chegam na emergência com dor torácica, a gente precisa descartar. Por quê? Porque leva a um vasoespasmo coronariano. Não é necessariamente a formação das placas de cálcio, não é isso. É justamente o fechamento dessas coronárias pelo abuso dessa substância que leva ao aumento dessas catecolaminas. E, doutor, quero agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez no Jornal da Manhã. Doutor José Leitão, cardiologista, ao ponto que eu deixo o espaço para suas considerações finais. Eu agradeço a participação, mas sempre alertar, sempre falar a respeito disso, os sinais e os sintomas, como a gente falou, dor torácica, cansaço. Se estiver sentindo isso de forma súbita, procurar um pronto atendimento de forma rápida.
para que tenha um melhor prognóstico. Informações de extrema importância, Natália e Maílson. Então, todo mundo ficando ligadinho, de olho nesses sintomas. E eu quero agradecer também a presença de vocês durante essa semana. Muito obrigada, Maílson Franklin, Natália Barros e ouvinte que passou a semana aqui com a gente. Até amanhã. Até segunda. Até segunda. Ai, meu Deus, segunda, sextou. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, Tchau, gente. gente. Bom final de semana. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.